dos estudos de rádios do Jornal Diário de Suzano, aqui na Rua Pará, centro de Suzano, para dar início ao DS Entrevista. Seja muito bem-vindo ao programa. Estamos recebendo hoje aqui o prefeito de Suzano e presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Condemate, Rodrigo Achiuchi. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa a sua mensagem na própria live da página do Diário de Suzano, aqui no Facebook. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, transmitida ao vivo aqui pelo Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. Além disso, vai ter a transmissão no Instagram do Diário de Suzano. Prefeito Rodrigo Achiuchi, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no DS Entrevista. Um momento difícil, né, que a gente vai falar sobre a pandemia, né? E a minha solidariedade também ao seu sogro, né? E o seu Jaime, né? Pai da Larissa Achiuchi, que faleceu no último dia 15 de março. Minha solidariedade, meus sentimentos também à família Achiuchi. E também, já aproveitando, a todas as famílias de Suzano, do Alto Tietê, do país, que perderam entes queridos durante essa pandemia. Obrigado, prefeito, pela sua presença e queria que o senhor fizesse as considerações iniciais no programa. Tá bom. Quero primeiro cumprimentar você, Edgar, cumprimentar a todos os nossos telespectadores, internautas aqui do DS. A gente está aqui sempre à disposição para esclarecer, trazer informação, ajudar principalmente na divulgação das medidas, daquilo que é necessário e aproveitar essa credibilidade da rede DS para a gente poder estar informando cada vez melhor a nossa população de Suzano e do Alto Tietê. Já agradeço a sua manifestação com relação ao meu sogro, pai da Larissa, e também queria me solidarizar com todas as famílias que infelizmente vêm perdendo seus membros, familiares, amigos, enfim, por conta dessa terrível pandemia que, no meu ver, já é disparada o pior cenário, principalmente na área da saúde, não só do nosso país, mas do mundo aí, ao longo da história da humanidade. Prefeito, a gente sabe que as notícias, a maioria são bastante ruins, né? A gente tem acompanhado aí a situação. Inclusive a Adriana Martins, que é da Câmara Técnica, esteve aqui, né? Falou das dificuldades da região e de algumas ações que têm sido tomadas, principalmente pelo Condemate e também individualmente por alguns municípios. Mas hoje, em relação a Suzano, eu queria que o senhor falasse, o senhor vai comentar também das ações do Condemate, como presidente que é do consórcio, mas eu queria que o senhor falasse um pouco como que está hoje a estrutura de Suzano para atender a Covid, né? A gente sabe que tem leitos no Santa Maria, no São Nicolas, pronto-socorro, agora o senhor abriu o Covidário, uma ala lá, né? Quantos leitos que tem no total? Eu queria que o senhor desse um panorama geral de atendimento, né? E aí, se o senhor puder, no caso, separar o que tem de Suzano hoje e separar do Arnaldo e do HC. Tá. Hoje na cidade de Suzano nós temos uma estrutura de praticamente, entre leitos de alta complexidade e leitos de enfermagem, nós temos perto de 90 leitos em funcionamento aqui no município. E vale lembrar também, nós temos essa parceria, isso quando eu falo 90 leitos é em parceria com a iniciativa privada, como você disse, os hospitais aqui da cidade, algumas clínicas que a gente está tentando expandir esse atendimento, tem a questão do setor de covidário, que está sendo aberto aqui no nosso complexo ali do PS Municipal da Santa Casa, e fora tudo isso que você falou, tem a parceria, por exemplo, do Arnaldo Pesutti, que nós colocamos 30 novos leitos que já estão em funcionamento no Arnaldo Pesutti. Vamos agora com a ampliação, com uma parceria com o consórcio, onde a gente colocou um tanque de oxigênio novo lá. Nós vamos poder estar expandindo para mais 60 leitos nos próximos dias. Então, só no Arnaldo Pesutti a gente espera aí, ao longo desses próximos 15 dias, a gente ter perto de 90 leitos disponíveis para a região, a mais do que a gente está falando, né? Seriam 60 leitos a mais, fora os 30 que já tem lá. E aqui no HC nós estamos adiantando muito para que nos próximos dias também a gente possa ter mais 30 leitos
aqui na nossa região a disponibilização do consórcio. E também temos um projeto de um outro hospital de campanha, um terceiro hospital, que seria lá na cidade de Itaquaquecetuba. Esse é o regional, né? Isso. Não, mas não, é um outro. É um outro além? Isso, sim. Outro além. Isso é novidade, São mais então. 60 leitos. O prefeito Eduardo, junto com o consórcio, está trabalhando firme nisso, para ver se consegue viabilizar mais 60 leitos. Então, Edgar, nos próximos 15 dias a gente espera aí estar ofertando à região praticamente mais 150 leitos destinados exclusivamente para o enfrentamento ao coronavírus. Suzano, entre enfermaria e UTI, passa de 100. Passa de 100. Porque tem o... Nós temos muito mais leitos do que da própria época do hospital de campanha, Edgar. Nós temos muitos leitos, até porque a gente tem parcerias com a iniciativa privada. Nós estamos tentando expandir, inclusive, essa parceria cada vez mais. Tem essa expansão do próprio sistema municipal, né, com esses leitos novos do covidário, outras mudanças que a gente está fazendo, então, e isso demanda também outros serviços, mais enfermaria, mais limpeza, mais oxigênio, mais tudo, então a gente está trabalhando firme nisso, não só Suzano, né, Edgar, todos os prefeitos e prefeitas, para que a gente possa aí dar a melhor assistência possível aos quase 3 milhões de habitantes que compõem o Condemate, né? E no caso de Suzano, aqui os 300 mil habitantes nossos, que é nossa responsabilidade também. Tá. Prefeito, pedir desculpas para o senhor, às vezes eu estou olhando aqui no celular, Fica porque tranquilo. as pessoas estão mandando muita, não vai dar tempo de fazer tudo, com certeza. Há muita gente mandando pergunta, né? A audiência, sempre que eu estou ouvindo aqui, a audiência é boa, ainda mais num momento tão difícil, né? As pessoas querem ouvir as ações que estão sendo tomadas, né? Eu queria voltar à questão do HC. Lá atrás foram prometidos lá aqueles 90 leitos, acabou atrasando, veio só 20, agora tem essa discussão em torno para ter aí esses leitos, vamos ver se o Estado cumpre, né? Houve um atraso, mas a ideia do Condemate, queria perguntar, transformar, ficar com o prédio do HC e, sei lá, contratar um OS para estar administrando ou não? Não tem nada a ver com isso. A priori, Edgar, o formato que nós estamos fazendo agora é o seguinte: já temos 20 leitos lá no HC. É um prédio que ele vai funcionar como uma espécie de hospital de campanha para a região. Então nós vamos ter tanto lá em Itaquá, como eu disse para você, que o prefeito Eduardo está lutando, tanto o Arnaldo Pesutti, que já se transformou praticamente no hospital de campanha para a região, e mais um hospital de campanha que seria o HC. Então, ao invés de fazer aquela estrutura em ginásio, alguma coisa, a gente está usando essas estruturas que até então estavam praticamente ociosas para poder estar formando esses hospitais de campanha. Na questão do HC, eu queria até voltar um pouquinho antes, Edgar, falar do Arnaldo Pesutti. O Arnaldo Pesutti é uma parceria do Condemate, do consórcio, com o governo do estado. Como é que funciona lá? Eles entram com toda a estrutura, tinha algumas reformas necessárias que a prefeitura de Mogi contribuiu conosco, e também tem essa questão do oxigênio, maior demanda de oxigênio, visto que teriam mais pacientes. Aí o Condemate entrou, fez o contrato direto com uma empresa e ofertou a ampliação, né, grande ampliação do sistema de oxigênio lá do Arnaldo Pesutti. Isso vai propiciar que os leitos, que aí nesse caso do Pesutti são custeados pelo Estado, eles sejam realmente implantados naquela unidade hospitalar que fica aqui na divisa de Mogi com Suzano, ali em Jundiapeba. Um outro caso é do HC, é uma parceria também, mas num outro formato. Nós temos lá a disponibilização de uma verba por parte do governo do estado, que não completa toda o custeio hoje de UTIs principalmente, e de leitos de baixa complexidade, que seriam as enfermarias, e aí o Condemate, o consórcio, vai entrar com uma parte do custeio, e o próprio Hospital das Clínicas vai entrar com uma outra parte. Então seria uma tripartite: governo do estado, Hospital das Clínicas e as prefeituras através do Condemate custeando, e aí vamos ter aí mais 30 vagas a princípio, pode ser expandido no futuro, mas a gente já tem 20, com 30 teremos 50 vagas ali, né, só naquele complexo do HC. Muitas pessoas perguntam, inclusive estão perguntando aqui na live, por que não volta o hospital de campanha como era anteriormente, né? Teve bastante internações, né, quando foi aberto aqui em Suzano, mas a ideia hoje é pegar a estrutura que já existe e colocar o leito onde já existe, seria isso? Edgar, os hospitais de campanhas daquela época era uma época totalmente diferente. Nós tivemos hospital, tivemos um pico de atendimento, até porque não atendemos só gente de Suzano, atendemos da região como um todo.
A gente trabalha em cooperação de saúde, tem muitos suzanenses que vai para outra cidade, muita gente de outra cidade que vem para o município de Suzano. Lá naquela época, nós tínhamos um custeio mensal do hospital, aqui do município. Todo mundo lembra que em setembro, outubro, abaixou muitos casos, né? Nós tínhamos menos de 10%, tem uma hora que até zerou o hospital de campanha, não tinha, graças a Deus, nenhum paciente naquele momento. E não foi só Suzano, todas as cidades acabaram desmobilizando os seus hospitais. Agora, com a questão das festas de fim de ano, essa nova mutação do vírus, também um certo relaxamento do uso de máscaras, de álcool em gel, enfim, que houve em final de dezembro, janeiro e fevereiro. Infelizmente, os casos voltaram numa subida muito rápida, e aí todos acharam por bem, em vez de ter o hospital de campanha novamente levantado, até porque a Arena Suzano hoje, Edgar, que era onde ficava o nosso hospital de campanha, ela cumpre um papel também muito importante na questão do Covid, que toda a vacinação da cidade está sendo feita na sua grande parte, tanto com o drive-thru como o pessoal. Então fica ruim você parar com a vacinação e ter um hospital de campanha novamente lá. Isso ia demorar mais 20, 30 dias para ser montado o hospital de campanha novamente, com 80 leitos. Hoje nós temos já 106 leitos aqui na cidade, fora o HC, fora o Arnaldo Pesutti. Então nós aqui optamos por uma outra estratégia para ser mais rápida, de usar a própria estrutura em parceria com o governo do estado e o HC, e o Arnaldo Pesutti, no caso com o estado, né, Edgar, para a gente poder ter esses hospitais de campanhas levantados em estruturas que já funcionam, que já estavam ociosas e já são existentes aqui na nossa região. E não é só a nossa região do Alto Tietê, outras regiões também estão seguindo nessa estratégia de expansão das suas redes, bem como também o uso de hospitais, principalmente aqueles que são ligados ao próprio Hospital das Clínicas, que estavam em certa ociosidade. Prefeito, o Hospital Regional Federal, né? É claro que ele está em obra aí, mas existe alguma possibilidade de acelerar a obra, sei lá, até para esse ano mesmo, contribuir de alguma forma, ou é difícil? Edgar, nós estamos fazendo o máximo possível. O hospital ficou 11 anos parado, nós estamos trabalhando, a obra continua acontecendo. A aceleração de qualquer obra depende de recurso financeiro, então a gente, como é um recurso onde a sua maioria é proveniente do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde, ele vem tocando a obra. Agora vai ser aprovado o orçamento do governo federal e vai ser liberado a verba desse ano, mas a gente acredita que pela emergencialidade dos casos de Covid, a gente não vai ter um tempo hábil, não, é só esperar. A gente não tem esse tempo, né? O hospital vai ser muito útil para a história de Suzano, não tenho dúvida nenhuma. Vai ser um grande marco para o nosso município e para a região, que vai atender a região como um todo. Mas o momento agora é da gente poder atender os nossos pacientes, a família suzanense do Alto Tietê, nesse modelo que eu acabei de comentar com você. A gente deu hoje uma matéria falando que 24 pacientes internados no pronto-socorro estão na fila para ser transferidos, né? Eu queria saber como que está essa situação, e queria que também, se eu puder, falasse como que é isso, a taxa de ocupação de 128%, né? Passou de 100%, né? Quando acontece isso, o que é feito no caso? Nós pegamos toda a estrutura, por exemplo, que nós tínhamos do hospital de campanha daquela época, do ano passado, a gente distribuiu na rede como um todo. Então, Edgar, você pega... você tinha, por exemplo, eu vou dar um exemplo, você tinha 25 vagas para Covid aqui no nosso PS, né? E hoje você precisou de ter uma expansão até para atendimento dessa população. Suzano hoje recebe não só o povo de Suzano, mas vem recebendo de outras cidades, como eu já disse no começo, que vai para outros municípios. Então, a capacidade até então que nós tínhamos preparado para 20, 30, 40 pessoas, hoje inevitavelmente que ela subiu não só em Suzano, no país como um todo, né, Edgar? Então quando a cidade, você pegar a maioria dos indicadores de todas as cidades, todas vão te apresentar aí acima de 100%. Quer dizer o quê? Que as cidades tinham uma estrutura e elas foram obrigadas a rapidamente a aumentar a estrutura que já tinha existente. Então, por exemplo, nós tínhamos 40 leitos aqui, nós tivemos que colocar 60 leitos só no nosso complexo para poder estar atendendo toda a população. Fora as parcerias com a rede pública, com a rede privada, né, com a rede privada principalmente, né, que são os hospitais aqui da cidade. Nós praticamente arrendamos o São Nicolas, que é um novo hospital aqui na cidade,
e temos uma parceria muito forte com Santa Maria e outras clínicas. Então, tudo isso vem somando para a gente poder tentar dar um atendimento digno a toda a população. Quando fala que tem 24 pessoas esperando, Edgar, é o seguinte, a pessoa está sendo atendida, ninguém está ficando sem atendimento. Está internada lá, né? Está internada tal, só que ela depende de um leito de alta complexidade, uma UTI, que muitas vezes não temos aqui agora no momento disponível para todos. Isso em todas as cidades está acontecendo, e todas estão dependendo da fila do CROSS ou da geração de novas vagas. Por isso que é importante essa correria que nós estamos fazendo, tanto no HC, no Arnaldo Pesutti, em outros hospitais de campanha aqui na região, para poder ofertar junto ao CROSS, destinado à região do Alto Tietê. Essas vagas estão esperadas por todos aí, mas queria frisar aqui no seu microfone que todos estão sendo atendidos com muita dignidade, da melhor maneira possível, o pessoal da saúde trabalhando muito, virando plantão 24 horas, e estão numa situação muito difícil, mas pessoal muito guerreiro e trabalhando, Edgar. Todos esses leitos que o Condemate vai conseguir, né, do Arnaldo Pesutti, do HC, são todos o comando é do CROSS, o CROSS que vai indicar os pacientes. Isso, mas nós pedimos o CROSS, já pedimos a direção, a doutora Vânia, ao doutor Miquil, doutora Magali, todos aqueles que cuidam da regulação do Estado, essa parceria para que essa regulação seja destinada exclusivamente aos pacientes aqui do Alto Tietê. Isso, Edgar, já vem acontecendo lá no Arnaldo Pesutti. Nós já abrimos 30 vagas já na semana passada. O jornal aqui, o DS, cobriu isso. E dessas 30 vagas, todas elas são destinadas aos moradores, às pessoas aqui do Alto Tietê. O que está acontecendo agora, isso é uma opinião própria, tá, Edgar? Não é opinião técnica, é uma opinião minha, até pela observação dos números. Agora nós temos menos pessoas da melhor idade, né? As pessoas que estão tomando vacina, graças a Deus, na sua grande maioria maciça, vem dando muito resultado, não estão mais frequentando como estavam antes os nossos prontos-socorros. E hoje a gente tem, infelizmente, uma ocupação dos leitos de pessoas com uma faixa etária menor. Então, 20, 30, 40, até 50 anos. Tem muita gente nessa faixa etária, não só em Suzano, acho que no estado e no país. E a rotatividade, como era antes, infelizmente agora também, graças a Deus, é menor, até porque o pessoal está saindo, tem muita gente sendo curada, apesar de a gente estar tendo muita perda, mas tem uma troca dos leitos muito menor, até porque está tendo um tratamento mais eficaz e a pessoa permanece mais tempo na ocupação dos leitos. Isso também dá uma diferença do cenário que nós tínhamos antigamente. Então é um cenário totalmente diferente, é uma outra mutação, é um outro cenário que a gente pede, inclusive, mais uma vez frisando aqui na audiência sua, Edgar, que todos usem máscara, álcool em gel, distanciamento social, evite brincar na rua, evita deixar seu filho em quadra. A gente está lacrando todas as quadras aqui em Suzano, porque é um cenário que a gente precisa da colaboração e do distanciamento social de todos e do uso de máscaras, enfim, dos EPIs necessários. Perfeito. Como presidente do Condemate, o senhor comandou as reuniões vem comandando as reuniões que estão ocorrendo com os prefeitos e o governo do estado, né? O Vignoli, o Marco Vignoli tem recebido vocês virtualmente, e vocês estão pedindo mais restrições e ações mais rígidas, né? Qual que seria essas restrições mais rígidas que, no entender do Condemate, seriam necessárias aqui para a região? Algumas ações a gente já tomou aqui na região por conta própria, né? Por exemplo, a gente fez uma conversa com a Associação Comercial, com o Sim Comércio, de os comércios não poderem ficar com a porta aberta, mas a gente liberar o drive-thru para entrega ali, inclusive com a liberação de 10 minutos, né? Ou com o motorista no carro ali na questão para poder estar recebendo essa questão das compras que fazem no comércio. Outra coisa importante que nós pedimos para o governo do estado é uma solução. A gente não pode cessar o transporte público, mas uma solução de uma maior oferta de veículos, principalmente de trens aqui para a região, em horários específicos, para a gente poder ter um público menor em cada vagão, um público menor em cada ida e vinda, cada viagem, principalmente para quem vai de São Paulo. Você pega as cidades aqui do Alto Tietê, Edgar, Ferraz, Poá, Itaquá, Suzano e Mogi, elas são cortadas diretamente pela linha da CPTM. Então a gente vê que ali tem uma grande concentração. Essa é uma das ações que nós pedimos ao governo do estado, né? E também uma parceria que nós já estamos tendo aqui na cidade. A gente quer aumentar essa parceria junto principalmente com a Polícia Militar, entre Polícia Militar, Civil, GCM, todos os grupos,
para que a gente possa melhorar cada vez mais a fiscalização, principalmente de bares, comércios que não são essenciais, festas irregulares, fluxos, enfim. É esse tipo de parceria de restrição maior que a gente pede para o governo do estado. E além disso, lógico, a questão da vacinação, que é super importante para todos. Prefeito, todas as vezes que o senhor veio aqui, o senhor não tem fugido nem de polêmicas e nem de crítica, né? Tem um internauta aqui, o Leonardo Borges, está passando pergunta a cada 1 segundo aqui, ele pediu para fazer essa pergunta. A gente sabe que é difícil a situação dos prefeitos, dos secretários, das cidades como um todo em relação ao combate dessa pandemia, né? E ele está falando assim, na opinião dele, falando assim que o atual secretário Pedro Ishi, que inclusive já trabalhou na Secretaria de Saúde, né? A gente sabe, ele já esteve aqui. Na opinião dele, o que o senhor tem a dizer sobre a ação do Pedro Ishi, que na opinião dele não teria competência técnica para ficar na secretaria. Mas é claro que as ações sempre o senhor tem tomado, aí a gente tem visto aí algumas ações que estão sendo feitas por Suzano, e ele faz essa crítica, né? Então, agradeço a pergunta ao Leonardo. Eu só fiz porque ele tá passando a cada 1 segundo aqui, então eu vou fazer para ele ver se ele para de mandar. Não, o Leonardo só tem que entender que briga pessoal dele do passado com a família do Pedro, com o Pedro, é coisa dele. Não tem que ficar falando em rádio. Eu meço o Pedro pela competência e pelo trabalho. Né? Gente incompetente comigo não trabalha, né? E ele é muito trabalhador. O Pedro, por exemplo, essa madrugada inteira trabalhando no PS, junto com a equipe, na infraestrutura, na solução dos casos, vem fazendo um grande trabalho, tem cuidado da vacinação. A vacinação de Suzano está sendo um exemplo, principalmente ali na Arena, muito comentada a questão do drive-thru, as outras questões, né? Eu respeito a opinião do Leonardo, mas questões pessoais aí, se ele teve algum problema no passado, é um problema dele que ele tem que resolver pessoalmente com as pessoas que ele fala, que ele acusa, né? Agora, o que eu posso falar sobre o profissional hoje, secretário de Saúde, é que vem fazendo um grande trabalho, vem se dedicando, já trabalhou vários e vários anos na secretaria, sabe do que a minha linha de trabalho, sabe do que eu penso, sabe o que eu espero aqui da nossa cidade, principalmente nesse momento crítico para a saúde e para as outras demandas também. E vem se dedicando bem e vai fazer um grande trabalho como vem fazendo junto com toda a equipe. Não faz nada sozinho, Pedro tem uma equipe técnica muito boa, a gente formou agora, já vinha sendo muito boa na gestão do Luiz Cláudio Guilhermão. A gente teve algumas mudanças e vai continuar no mesmo padrão de subida no atendimento à população. Então a gente vem resgatando, principalmente nesse momento difícil, né? Suzano vem trabalhando muito, Edgar. A gente respeita a opinião de todos, mas a gente não permite que vire questões pessoais aqui numa situação tão crítica que a saúde vive. É difícil, né? A situação do país está bem complicada. Prefeito, uma das perguntas bastante recorrentes aqui é a relação à antecipação dos feriados. Na capital vai antecipar alguns feriados. O Estado ainda não tomou essa decisão, né? Me parece que talvez não faça isso. A questão do Condemate, né? Qual que é a posição do Condemate? Nós fizemos uma reunião agora com todos os prefeitos e prefeitas, deliberamos uma decisão em bloco e nós acabamos de decidir até uma novidade aqui falando a primeira vez, a reunião acabou agora às 3h30, Edgar. Estou aqui às 4 horas. Sim. Com você. A deliberação é que Suzano e o Condemate, a região como um todo, nenhum município vai aderir à antecipação dos feriados. Então segue normal, segue da mesma forma. A gente já vem comunicando, nossa equipe vem passando para os órgãos competentes, para o Sincomércio, para a ACE. Então a região aqui não vai aderir à antecipação dos feriados. Então continua como a decisão do Estado, né? Isso. Também. Não, mas a gente não vai aderir por N motivos. A gente acha que não. A gente quer aumentar, lógico, a questão da restrição, mas a gente vai aumentar com fiscalização. Também a antecipação do feriado demanda outros custos, com hora extra, com outras situações. Também tem a questão desses profissionais que vêm trabalhando no programa de vacinação. Semana que vem, semana importante. Amanhã a gente começa a vacinação de 70 a 71 anos, na sexta 69, já entra na casa dos 60. Começa com 69, depois a gente vai evoluindo para as outras faixas etárias. Então a gente vai na semana que vem também fazer um grande trabalho na vacinação. Então vamos estar focado e trabalhando nessa questão. Suzano vacinou mais de 91% do público acima de 72 anos, é isso, né? Comparado o que o senhor estava falando da eficácia da campanha aqui na cidade. Isso, a gente vem trabalhando firme nisso, né? Semana que vem também a gente vai começar uma nova etapa também com a vacinação solidária.
A Larissa vai estar comentando com vocês depois. A gente vai fazer uma parceria para quem puder ajudar no drive-thru, principalmente, poder fazer uma doação, levar para as famílias, enfim, vai ser bacana também. E a gente vai continuar com essa eficácia aí, com o nosso foco, Edgar, do Pedro, de toda a equipe, dos demais secretários, todo mundo junto colaborando na vacinação. Porque quando você faz um sistema de vacinação, precisa dos outros secretários, precisa da infraestrutura dos prédios, aí tem lá o Samuel, precisa da questão da parte de segurança, lá tá lá o Jefferson, prefeito da academia, toda a equipe cuidando, da questão do trânsito com o Galo, tem aquelas barracas, a estrutura que fica fora, aí o Valmir ajuda com a cultura, então todo mundo vem trabalhando firme em conjunto. Então não é só a questão da saúde, que lógico é o principal, mas tem uma estrutura de todos os secretariados focados nessa campanha de vacinação e nesse atendimento à população da melhor maneira possível. Uma outra pergunta que as pessoas geralmente fazem em relação ao lockdown, né? Mogi quase se aproximou de um lockdown, né? O senhor acha que Suzano, isso é claro, o Condemate já descartou, as cidades da região já descartaram, né? Teria condições ou não passa nem pela cabeça algo como isso? Edgar, falar que não passa pela cabeça é mentira, que passa pela cabeça por conta, não é porque a gente quer ou não quer, passa por conta dos números. Da situação, né? Mas o que a gente espera aí nessas próximas semanas, com as restrições que nós fizemos aqui na região, na cidade, vou dar um exemplo, mercado, uma pessoa só entra, uma só pessoa da família com esse licenciamento social. A gente quer agradecer também a todos os empresários, principalmente dos supermercados aqui da cidade, que estão prolongando o seu horário de funcionamento, então vai poder a maioria trabalhar até meia-noite e vão ter um espaço maior com faixas etárias definidas, cada mercado, para poder o pessoal estar fazendo a sua compra. Então a gente acha que com ações como essa, e principalmente, Edgar, com o programa de vacinação eficaz sendo acelerado, e com o uso obrigatório que nós colocamos agora em lei de máscara, não só no comércio e no transporte que estava antes, mas com obrigatoriedade de uso nas vias públicas, nas ruas, a gente espera que se todo mundo colaborar, ajudar, a gente não vai precisar chegar a esse ponto do lockdown. Agora, se continuar o pessoal brincando na rua, andando, correndo, sem máscara, não colaborando, e a gente, infelizmente, se piorar os números, é uma tendência, não é nem da região, uma tendência estadual que tenha essa obrigatoriedade aí de estar fazendo uma coisa que nós não gostaríamos. Mas a nossa ideia é que todo mundo colabore, que todo mundo ajude, que a gente não precise chegar a esse ponto. O senhor conversou com a Associação Comercial e o Sim Comércio, né? Anunciou algumas medidas, aí tá contribuindo com o comerciante, né? Que está fechado nesse período. Eu queria que o senhor falasse um pouco também disso e também do adiamento do pagamento das taxas de ISS e do IPTU, como que é isso? Tá, Edgar, isentar a gente não pode até pela lei de responsabilidade fiscal, é impossível isentar. Então a gente fez da melhor maneira possível, não cobrando juros, não cobrando multa, postergando até o dia 15 de dezembro o pagamento de várias taxas de âmbito municipal, como taxa de funcionamento, IPTU, licenciamento e dentre outros. Então o que a gente puder fazer, o que a gente puder estar fazendo em parceria com o Sim Comércio, com a Associação Comercial e outras entidades, até que tragam bastante ideias para nós, a gente vai estar fazendo da melhor maneira possível. Então tem uma programação, né? O secretário Itamar já passou para todos, inclusive em reunião, foi uma decisão em conjunta. Aproveitar também agradecer a Câmara Municipal, né, na figura dos nossos vereadores, do presidente Leandrinho, que também a gente conversou muito sobre essa questão, e outras aqui na cidade. Então a gente vem trabalhando sempre em conjunto, né? Câmara, Prefeitura, associações, tudo que puder fazer a gente vai fazer. Nesse caso que você falou da questão econômica, eu sei que não é tudo, Edgar, não é isso que vai salvar o comerciante, mas a gente quer colaborar sempre para poder ajudar da melhor maneira possível. O Condemate também estava defendendo barreiras sanitárias, né? Eu queria saber como que seria isso, prefeito. Já estamos conversando com a Polícia Militar, algumas, principalmente as cidades que têm vocação turística, elas já estão trabalhando dessa forma. Então Guararema, Santa Isabel, Biritiba Mirim, Salesópolis, são as cidades aí que provavelmente vão ter algum trabalho diferenciado de restrição à entrada de turistas, principalmente nesses municípios, nas próximas 2 semanas. Aqui em Suzano a gente vai fazer um trabalho específico, principalmente na região de Palmeiras. A gente pede para ninguém alugar sítio, pede para ninguém fazer aluguel de nada nesse período festivo, se for com a família é uma coisa. Agora vamos praticar o isolamento social. Então a gente vai ter
um trabalho diferenciado ali na região de Pelândia, de Palmeiras. Provavelmente tem uma concentração ali de sítios de aluguel, de eventos. A gente vai ter um trabalho em parceria com todos aí, trânsito, GCM, todo mundo. Palmeiras faz divisa ali com a ABC, né? Com a ABC e recebe muitos, ali tem muitos sítios, né? Não é só a questão do Magic City, né, que está fechado, mas é a questão dos outros sítios em volta, ao redor, que tem muito sítio de eventos. Então, inclusive, a gente vai lançar um programa, acho que amanhã ou depois, a gente vai estar passando para todos, né, um sistema de rápida identificação de festas, de eventos, de denúncias, para a gente poder já estar atuando imediatamente com as forças policiais. Prefeito, aqui em Suzano foi aprovada na Câmara a lei da sua autoria, que já está vigorando, que é a multa para quem não usa máscara, né? Essa multa é mais um trabalho mesmo de conscientização, ou vai ter mesmo essa multa até 250 para quem não estiver usando a máscara em lugar externo, né? E R$1.000 para quem não estiver usando em locais internos. Na verdade é R$250 a primeira abordagem e na reincidência, né? Tem um aumento da multa. Edgar, mas na verdade é assim, nosso intuito é educativo, sempre. Nós não queremos multar ninguém. Esse dinheiro é destinado a um fundo de saúde, se caso necessário. Nós estamos dando uma condição para os nossos fiscalizadores da rua poderem, caso não haja a ação de se colocar máscara, de repente a pessoa saiu e esqueceu, não é isso que vai multar. Mas a pessoa foi abordada, tem que usar máscara, a pessoa colocou a máscara e usou. A questão da máscara, na verdade, Edgar, ela nem deveria ter multa. Ela deveria ser de própria consciência da pessoa, de amor à vida, da própria vida e de amor ao próximo, estar usando a máscara. Porque se todo mundo usar, tenho certeza que a gente consegue diminuir esses índices e não levar, por exemplo, a ações como lockdown e dentre outras. Agora, de tantos nossos agentes, tanto das forças policiais, fiscalização, pedindo para muita gente usar máscara, tem muita gente que ajuda, usa, colabora, mas tem uma pequena parcela ainda, Edgar, que quer brigar na rua, e falando que não tem obrigação de usar a máscara, né? Acho que não é nem questão. Então a gente acho que não pode obrigar, aí a gente vai ter que usar a questão dos arcabouços jurídicos e colocar a multa. Aí a pessoa assina o quê? Um termo, alguma coisa? Não? Pega pelo CPF ou pela identificação do RG e identifica a pessoa e encaminha a advertência, né? E é um trabalho difícil esse de fiscalização. É difícil, mas o jornal, o Diário de Suzano, está fazendo uma matéria essa manhã. A gente fez uma contagem, né? A gente contou aqui da prefeitura até a estação de trem de Suzano, mais de 50 pessoas sem máscara na rua, né? Então é bem difícil para... E agora eu te pergunto, Edgar, você fez essa conta pelo DS. Na minha visão, isso não precisava nem fazer a conta, deveria ser obrigação da pessoa usar. Porque é uma responsabilidade com a sua vida e com a vida do próximo. Você mostrou números aí no começo da nossa conversa, Edgar. Então são os números da realidade hoje, não é de Suzano, não, é do Brasil. Leitos praticamente 100% lotados. Gente esperando vaga de UTI. A gente está tentando atender todos da melhor maneira possível. Tem cidade que infelizmente não tem esse atendimento, não tem hospital, enfim, não consegue nem atender o que já está lá, Edgar. Agora, se todo mundo não colaborar, você que não está com máscara, pode ser que um dia você precise. Tomara que não. Tomara que Deus abençoe e você não precise. Mas pode ser que alguém seu, de alguma família, ou alguém na sua família, você pode até ter o vírus e não ter nenhuma doença, sintoma, nenhum sintoma. Mas você pode passar para alguém que tem aí, alguém da sua família precisar do leito. Então é isso que a gente não quer, que ninguém precise. Perfeito. Muita gente perguntando em relação ao tratamento precoce, o kit Covid, né? O que o senhor acha disso? Edgar, lá atrás o Condemate chegou a falar alguma coisa sobre cloroquina. Falamos alguma coisa, esperamos os estudos, pedimos inclusive passar no FI na época a disponibilidade. O que eu acredito, Edgar, que é o seguinte: qualquer tratamento precoce que for devidamente regularizado pelos órgãos competentes, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Anvisa, Suzano e as demais cidades serão as primeiras a estarem adotando e usando. Agora, a gente não pode usar alguma coisa, a gente entende tudo, as experiências que o pessoal faz por aí, as advertências, o uso dessa medicação. Hoje, por exemplo, a gente tem muita gente que usa, mas tem muita coisa adversa. Você pode pesquisar que você tem pessoas tendo problema de hepatite, pessoas tendo problema de rins, pessoas entrando na hemodiálise por conta disso. Então,
tudo aquilo que for devidamente regularizado pelos órgãos competentes, tiver uma normativa, por exemplo, se é tão bom, eu espero que o governo federal normatize junto com o Ministério o uso disso daí, coloque como padrão. Tendo isso, Edgar, Suzano é a primeira cidade a adotar, uma das primeiras. Agora, a responsabilidade é muito grande. Seria bom que tivesse, na comprovação científica. É diferente, Edgar, se um médico for lá e indicar para você, por exemplo, é responsabilidade do médico. Agora, imagina uma prefeitura faz uma lei de uma coisa que não é cientificamente comprovada, né? E infelizmente começa a ter esses casos, todos que eu falei, e dentre outros, né, que podem acontecer. Então, resumindo, se for comprovado, se for realmente aprovado, se tiver estudo científico, tenho certeza que o Ministério da Saúde vai regularizar, tenho certeza que as secretarias estaduais vão estar colocando em normativas e as cidades vão poder estar aderindo com segurança, com assertividade e atendendo a população. O que hoje tem assertividade, Edgar? Hoje tem assertividade vacinação e distanciamento social. Hoje isso tem. Hoje é a vacina. E tem outro ponto que eu defendo, Edgar. Isso eu defendo desde o início. Além dessa vacinação que foi autorizada hoje, nós defendemos desde o começo, para profissionais da saúde, para profissionais da polícia e dentre outros que precisam. Tem a questão dos atendimentos de balcão, tem as pessoas que são caixas de supermercado, de bancos, enfim. A questão da assistência social também, que merece essa priorização. Hoje foi um passo importante a questão das forças policiais e da educação, mas eu defendo também, Edgar, que o Brasil tem que abrir imediatamente um meio dos consórcios municipais, das prefeituras e principalmente da iniciativa privada poder estar aportando para a compra de vacina. Isso daí é importante, a gente poder ter todo mundo unido junto com o governo federal, junto com o estadual, mas nesse foco. Iniciativa pública, iniciativa privada, todo mundo junto para acelerar essa vacinação. O que vai salvar, o que vai diminuir os casos, não tem outro jeito, Edgar, é vacinação. Prefeito, o senhor falou no começo, não só Suzano, mas muitas cidades tem gente, passando muita necessidade, até fome, né? O senhor falou de vai ter uma campanha isso de doação, tá para ser lançado, é isso? Isso foi uma ideia foi uma ideia do consórcio, a Larissa já estava correndo atrás disso também. As cidades de Guarulhos, de Mogi vão estar fazendo, todas as demais cidades. Então ela vai poder estar explicando com detalhes, mas na verdade uma colaboração de todas, junto ao drive-thru, ao sistema de vacinação, doação de alimentos. Ela vai estar explicando que a gente vai poder ajudar mais gente do que a gente já vem ajudando. Fundo Social, Ciência Social, Geraldo Garipo, a Larissa e toda a equipe, né? O pessoal também do Desenvolvimento Econômico, o Loduca, todo mundo vem pedindo essa parceria com as empresas, elas estão ajudando a cidade, mas a gente precisa aumentar aí, porque conforme passa o tempo, Edgar, mais gente é afetada com a economia e mais gente precisa de um auxílio em suas casas para não faltar nada. Eu queria que o senhor comentasse hoje o anúncio do João Dória, governador do estado, sobre a vacinação de professores e policiais, que tinha sido uma demanda pedido nossa, do Condemate lá atrás também, né? Foi feito a gente mandou ofício, pediu, a gente vem solicitando, inclusive com a visita do Rocieli, nosso secretário de Educação aqui na região. Eu havia pedido a ele, junto com os prefeitos e prefeitas, a colocação dos profissionais da educação, né? No caso da educação, da segurança pública, da assistência social e esses outros públicos do comércio, né? Balconistas e caixas, na questão da priorização. Hoje foi um passo importante. Eu acho que vai ser muito importante, porque no dia 5 de abril começa com os profissionais da segurança, a gente vai começar aqui na cidade de Suzano, e dia 12 são profissionais da educação, começa com a faixa etária de que acima de 67 anos, né, primeiro, não, 57 anos, e depois começa nas outras faixas etárias. Eu acho que acima de 47 anos vai começar. E aí os municípios vão aguardar a orientação, né? Aguardar a orientação, mas eu acho que já é quando a gente fala em volta às aulas, Edgar, no futuro, quando passar esse tormento dessa fase aqui, desse pico dessa segunda etapa do Covid-19, quando a gente começar a falar em volta às aulas, é fundamental ter essa vacinação avançada, principalmente no público da educação. Nem não só professores, diretores, merendeiras, administrativo, os amigos e amigas que ficam na portaria das escolas, enfim, a gente poder ter a vacinação desse público aí é fundamental. Perfeito, já está terminando a entrevista, a gente está caminhando para o final, mas a Daiane está perguntando sobre o Residencial 2, é um outro assunto, né? Eu só vou colocar essa pergunta que ela fez, porque está perguntando bastante aqui. Não, o Residencial 2, tinha uma empresa que estava tocando a obra,
ela não tem capacidade técnica nem financeira mais de tocar a obra. Já falamos com o Banco do Brasil, uma responsabilidade da obra é do Banco do Brasil junto com a empresa desse empreendimento. O Banco do Brasil já está conversando internamente, já estão contratando um outro meio de poder finalizar a obra está com 92%. A gente espera, com essa liberação rápida que o banco pretende dar com relação à contratação de novas empresas para terminar esses 8% faltantes, a gente espera que depois do início, depois da retomada das obras, um mês e meio, entregue o bloco A do Suzano 2 e depois já parte para uma solução para o bloco B também. Muita gente preocupada também com o transporte público, né? Inclusive o Condemate fez pedidos, né, em relação à ampliação, né? Apontou a lotação, pelo menos nos trens, né? Queria saber como que o senhor está tratando com a empresa concessionária aqui em Suzano, para que se evite aí a lotação nos ônibus e nas vans também, e o uso de máscara, como está sendo feita essa fiscalização? O nosso secretário, Claudinei Galo, inclusive conversei com ele, toda a equipe do trânsito está fazendo periodicamente a fiscalização tanto de vans e de ônibus, não só do interno dos carros, né, o uso de máscara, né, Edgar, mas também a questão da garantia do efetivo dos carros nas ruas, né? Então a gente está fazendo muito bem esse trabalho todos os dias. E outro tema importante que nós pedimos para o governo do estado, né? Você viu na reunião com o Vignoli, um dos temas foi esse, a questão da CPTM, não só para Suzano, mas para todas as cidades onde o trem leva os seus passageiros. Maior oferta de trens e consequentemente, diminuição de público em cada vagão, em cada linha da CPTM aqui, não só na região do Alto Tietê, mas no estado como um todo, principalmente na região metropolitana. Perfeito, estamos finalizando. Dia 2 de abril agora a Suzano vai completar aí mais um ano de fundação, né? É uma data simbólica, porque não tenho como comemorar nada, né? É o aniversário da cidade, emancipação política. Esse ano nós vamos comemorar trabalhando, como sempre fizemos, de domingo a domingo, buscando leitos, buscando assistência, a questão social, a questão da saúde, tendo sempre que possível, o máximo possível, estando ao lado do comércio, da economia da cidade, respeitando a vida e buscando o máximo de vacinas possíveis para a nossa região. Então, esse ano, 2 de abril, eu tenho muito orgulho de ser prefeito da cidade, né? Sou morador do município desde quando eu nasci. Eu tenho e é nos momentos bons e nos difíceis. Agora a gente está num momento difícil e eu não fujo da minha responsabilidade, pelo contrário, eu estou aqui junto com vocês da imprensa, com todos os secretários, com todos os moradores, trabalhando muito para a gente evitar essa catástrofe aí que já vem acontecendo com relação ao Covid-19. E a gente vai passar esse 2 de abril, esse mês de abril, Edgar, e os demais, trabalhando muito, dando a melhor resposta possível com relação ao Covid-19. Então vai ser vai ser um aniversário de muito trabalho e empenho no combate ao Covid-19 em prol da cidade e do consórcio do Alto Tietê. Perfeito, queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez, né? Obrigado mesmo a gente sabe dos seus compromissos e da correria, principalmente agora nesse momento tão difícil, né, que Suzano e a região está passando. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para o suzanense que nos acompanhou. O que o senhor pode dizer aí, os próximos passos de ações diante dessa situação adversa e difícil, né? Que mensagem que o senhor pode deixar para o suzanense que está nos acompanhando? Edgar, eu queria primeiro agradecer o convite mais uma vez. Sempre que possível a gente vai estar aqui dando os devidos esclarecimentos, falando dos nossos passos, das nossas ações. Suzano vem trabalhando muito, como todas as cidades aqui da região. Nós temos grandes desafios, nós temos esse equilíbrio, questão principalmente das vidas, com relação à economia, aos empregos. Então a gente vem trabalhando muito forte disso. O que a gente pede é aproveitar a audiência e principalmente, Edgar, a sua credibilidade, da sua equipe, do DS, da família DS, né? A gente pede um simples, não é nenhum pedido, só um apelo. Quem puder ficar em casa, não viaja, não vá para o litoral, não faça aquele churrasquinho que está acostumado, não reúna amigos, né? A amizade fica, mas vamos tentar usar os meios virtuais. A gente pede isso aí por 3 semanas, 2, 3 semanas no máximo, a gente poder baixar esses índices, porque nós estamos, a equipe da saúde esgotada, a equipe da saúde trabalhando muito. Nós temos
quase praticamente zero de disponibilidade de novos leitos. Então a gente está criando mais leitos, mas não adianta a gente criar mais leitos se na entrada a gente não represar o aparecimento de novos casos. Então usem máscara, álcool gel. Você que tem filho, filha, neto e neta, pede para não ficar brincando na rua, para não correr, para não... o momento agora é de preservar o seu bem mais valioso. Eu sei que acaba sendo até chato a gente pedir isso para vocês, mas é o que a gente precisa para agora. E também a gente pede a todos, governo federal, estadual, deputados da região, todos unidos, para que a gente possa aí buscar mais meios, mais parcerias, principalmente com a iniciativa privada, na busca de mais vacinas para a população. A gente tem consórcios importantes, empresas querendo colaborar, então a gente precisa, independente de partido, independente de linha política, independente de qualquer outra situação, momento de união. O Brasil já é conhecido como o país do futebol, o país do carnaval, tem outras características, mas tem uma que é da nossa população também, que é de solidariedade, de união e de amor ao próximo. Então a gente tem que agora unir todo mundo, iniciativa privada, pública, e buscar vacina. E você que ainda não foi vacinado, e também aquele que foi vacinado, buscar usar máscara, álcool gel, distanciamento social. Esse é o meu pedido de hoje. E esse é um pedido da cidade de Suzano. Obrigado, Edgar. Deus te abençoe a todos, sua equipe. E vamos continuar trabalhando muito, dia e noite, domingo a domingo, no enfrentamento ao Covid-19. Obrigado. Obrigado, prefeito. A nossa audiência rotativa, algumas pessoas entraram no final, estão continuando perguntando, mas os feriados não serão antecipados. O prefeito já respondeu essa pergunta. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco. Se cuidem e até a próxima entrevista.